Olá, bem-vindo à Live JR desta sexta-feira. Hoje discutimos um assunto de extrema importância, aliás, assunto que já é debatido há mais de 2 anos, que é o combate à pandemia. Vamos falar do avanço da vacinação, da polêmica em volta à 4ª dose da vacina e também a baixa adesão da vacinação a crianças. Vamos tirar dúvidas também. Se você já se vacinou, se infectou com a Covid-19, você deve tomar uma dose de reforço? Quando essa dose de reforço deve ser aplicada? A gente vai te explicar tudo isso a partir de agora. Conosco aqui a nossa repórter do Jornal da Record e também apresentadora Adriana Perrone. Adri, bem-vinda. Oi, Camila, muito obrigada. Muito bacana estar aqui com você, com os nossos convidados. Hoje temos 2 convidados. Aqui conosco está o Daniel Junger, que é infectologista e membro da Sociedade Brasileira de Infectologia. Dr. Junger, desculpa, bem-vindo aqui à Live JR. Obrigado, gente. Boa tarde a todos. E também temos o Rodrigo Molina, infectologista, professor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e também consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Obrigada pela presença aqui conosco, doutor Molina. Eu que agradeço o convite de vocês. Queria começar trazendo uma questão. A Sociedade Brasileira de Infectologia se colocou favorável à recomendação do Ministério da Saúde de deixar as discussões da 4ª dose mais para frente, né? Na verdade, o país tem outra prioridade. Queria saber o porquê desse apoio à orientação do Ministério da Saúde. As atenções devem estar voltadas agora para a dose de reforço, na opinião de vocês? Pode começar, doutor Junger. Bom, o que a gente considera esquema completo, esquema vacinal completo hoje em dia, é o esquema com 3 doses, né? Especialmente com relação a essa variante que vem circulando aí, né? Essa tão famosa variante Ômicron, que infecta muito mais, e 2 doses não têm conferido a resposta esperada, especialmente para essa variante. Então, o foco nesse momento é imunizar a população, proteger a população, né, dessa nova variante e assim preservar nosso sistema de saúde, né? Então, isso é muito mais, o mais importante para isso daí está muito mais focado na 3ª dose do que na 4ª. Essa 4ª dose, na verdade, né, é um reforço que a gente vai ter, mas quando a gente observa os pacientes que estão internando em UTIs ou até em enfermarias, a grande maioria deles são pacientes que têm 2 doses, né? Essa 3ª dose está deixando a população, mesmo que se infecte, com sintomas mais brandos. Então, a prioridade realmente se baseia nisso aí. Antes de chamar o doutor Molina, eu queria lembrar que a Live JR é transmitida em todas as plataformas digitais da Record TV, do portal R7 e também, claro, do Jornal da Record. E será retransmitida às 6h10 da tarde na Record News e você aí de casa pode participar, mande sua pergunta. Doutor Molina, o que o senhor acha também da dose de reforço? As atenções têm que ser voltadas mesmo agora para o esquema vacinal completo. A gente tem 33% dos brasileiros que já tomaram a dose de reforço, ou seja, falta muita gente ainda, né? Sim, se a gente pensar no tamanho do país e nas dificuldades que a gente enfrenta para uma vacinação em massa, a gente ainda tem muito a caminhar. Então, eu concordo, é isso que o Daniel disse, né? A gente precisa primeiro encerrar a etapa de vacinação completa para depois pensar nos reforços, né? E é isso que a gente tem visto hoje nas UTIs, quem está se internando, é quem não completou. Infelizmente, tem ainda uma parcela da população que não tomou a 2ª dose, né? Tomaram a primeira e não voltaram para tomar nem a 2ª, que só o reforço. Então, nós temos que lançar esforços mesmo para essa população e caminhar também para a vacinação das crianças que já estão autorizadas a vacinar. Doutores, pegando aí uma carona na pergunta da Camila, a gente sabe que comunicação foi um grande problema desde o início da pandemia. Gostaria de saber se preocupa vocês nesse momento, o foco está sendo desviado de repente para essa discussão
em relação à quarta dose, que vocês mesmos já deram a opinião de vocês, a gente já tem toda essa polêmica em torno disso, num momento em que muitas pessoas ainda não tomaram segunda e terceira doses e num momento em que ainda é muito forte aí a discussão de vacinação em relação às crianças e adolescentes, né? Porque tem muitos pais aí ainda em dúvida se devem vacinar os adolescentes. O foco nesse momento não seria justamente reforçar a importância da vacinação nas crianças, nos adolescentes, uma vez que tem muita discussão e muitas dúvidas sendo colocadas em relação a isso? Infelizmente, a gente ainda tem muita gente contra a vacinação em criança e adolescente, achando que o filho vai ser cobaia, mas me chama muito mais atenção quando os pais vacinam e não vacinam os filhos, né? Mas a gente já sabe, nessa população existem já estudos, já mostram uma segurança. A gente sabe que a Covid, mesmo em baixa incidência, nessa faixa etária, em crianças e adolescentes, ela ainda ocorre e ela pode ser fatal. Quando a gente compara com eventos adversos da vacina, né, é muito menor esses eventos adversos do que as taxas de complicação pela Covid. Então, isso, quando em medicina, né, quando a gente faz medicina baseada em evidência científica, a gente sempre vai colocar o risco-benefício. Aqui, o benefício é muito maior da vacina do que o risco de não se vacinar e contrair a doença. Por isso que a gente tem que medir, não pode medir esforços mesmo para melhorar essa campanha, vacinar ainda mais se nós estamos no momento de reinício das aulas, do retorno presencial praticamente no país todo. Né, com as crianças voltando a circular, indo às escolas. Então, é o momento da gente fazer essa atenção para essa população. Doutor Junger, qual é a principal reclamação dos pais que o senhor ouve em consultório, né? E qual é a sua orientação para esses pais? É importante a gente esclarecer aqui, né? A gente fala muito na teoria de que não tem tantos efeitos colaterais como a própria Covid-19, né, traz para as crianças, mas qual é a orientação? Eu vou vacinar meu filho, doutor, eu posso optar por não vacinar, mas aí tem essa questão que o doutor Molina trouxe. Eu vacinei, mas eu sou adulto, não tem problema, meu filho pode sofrer, porque a gente não sabe as consequências a longo prazo de uma vacinação. Isso tudo é meio mito, né? Eu acho que o que acontece é que nós estamos discutindo um assunto que é muito técnico, mas que interessa a toda a população mundial. Então, os mais diferentes cérebros estão discutindo a mesma coisa. Então, eu tenho a minha formação, eu sou formado em determinada área e hoje estou discutindo medicina porque a pandemia afeta todo mundo. E aí não dá para todo mundo entender a mesma coisa e a gente tenta simplificar. Mas, assim, como o Rodrigo falou, os pais se vacinam e as crianças não. A gente viu lá no começo da pandemia que as crianças, às vezes, levavam para os avós. Os mais jovens levavam para os avós. E muita gente teve a oportunidade de ver esses avós internando e fatalmente vindo a falecer, né? Então, hoje em dia, não faz sentido isso daí, até porque uma coisa que a gente tem que levar em consideração não é só o quadro agudo da Covid em relação à criança, né? Em relação a todos nós, adultos, idosos, enfim. A gente tem um quadro agudo, que pode ser um quadro leve. Muitas vezes as crianças não apresentam quadros mais graves, pelo menos nas outras ondas, nas outras variantes foi assim. Hoje em dia, a gente vê que as crianças internam muito mais do que antes, não só pelo quantitativo total das pessoas que se infectaram, mas também porque as crianças são a população menos vacinada hoje em dia, porque a vacinação está abrindo para elas agora recentemente. Mas a gente tem que levar em consideração o pós-Covid. Muita gente tem Covid e fica com algumas sequelas que a gente ainda não sabe por quanto tempo isso vai ser. Está saindo cada vez mais estudos tentando elucidar isso daí, quem tem fatores de risco para ter Covid longa, quem tem fatores de risco para ter determinado tipo de sequela, mas a gente vê pessoas que não conseguem voltar a contento às suas atividades, porque ficam com um raciocínio mais lento, com memória prejudicada, com a fadiga crônica, né, com aquele cansaço, aquela indisposição que a gente não rende a mesma coisa que rendia antes. Né? Tem crianças que nunca tiveram nenhuma convulsão, depois do quadro de Covid, passam a ter aquele perfil de fazer convulsão quando tem febre, né, que é a convulsão febril que a gente chama, e tudo isso ainda está sendo elucidado, tá? Enquanto que as vacinas já foram satisfatoriamente estudadas para que a gente tenha uma segurança em aplicá-las para a proteção de todo mundo. E, além do mais, quando a gente vacina uma criança, a gente está vacinando um elo na cadeia de transmissão.
porque a criança está aqui sem máscara, né? É muito mais difícil a criança ter uma disciplina de usar máscara do que os adultos, por fatores óbvios. E aí ela está aqui no seio da sua família, vai visitar os avós, os adultos ficam distantes. E ela vai para o colo, vai para o abraço, vai para o beijo, né? Enfim, e aí elas podem ir transmitindo mesmo assintomática. Então, não adianta a gente tentar fazer uma proteção, né, pensando num grupo populacional, se a gente deixa a criança um nó solto nessa cadeia de contato, nessa cadeia de transmissão. E aí, com relação às angústias, né, dos pais, enfim, eu estava num grupo de trabalho, né, conversando uma vez, e uma pessoa colocou uma notícia de um efeito grave, possivelmente relacionado à vacina, que aconteceu com uma criança. Para a gente da comunidade médica, aquele evento tão grave, de forma tão imediata, não poderia ter sido causado pela vacina, porque não tem uma relação de causa e efeito, né, compatível com esse raciocínio, que depois elucidou-se não ter sido. Mas aí a pessoa colocou essa notícia no grupo e ela preocupada com seus filhos, automaticamente ela fez o que fazer, né? Parecia que ela estava perguntando diretamente para mim. E aí eu automaticamente respondi com a foto da minha filha de 10 anos tomando a vacina. É isso, o que importa é a vacina no braço, né? Dri, pode trazer a sua questão. Então, a gente sabe que quando uma pessoa se vacina, ela não está fazendo bem apenas para ela está fazendo bem para o coletivo. Eu gostaria que vocês falassem, doutores, por favor, sobre o impacto dos não vacinados no término da pandemia. O quanto essa decisão de não se vacinar ou de não vacinar os filhos impacta aí na demora para a gente sair dessa situação toda. Doutor Rodrigo, por favor, primeiro. Tá. O não vacinado, ele vai ter uma chance maior de adquirir a infecção, né? Mesmo que seja uma infecção frustra. Mas ele vai ter o risco de receber o vírus, se infectar, e a gente sabe que na transmissão é que ocorrem as mutações. Então, se a gente mantém uma população não vacinada circulando, causando essa circulação do vírus, há um risco muito grande de surgimento de novas variantes que vai faltar até a letra grega para a gente dar nome a todas. Então, e a gente não sabe o impacto de cada variante que surge. Surgiu agora a Ômicron. Olha o estrago que ela fez numa população que estava mais ou menos entrando, querendo entrar numa estabilidade. Bagunçou tudo, né? É uma variante de alta transmissibilidade, ela talvez não teve um impacto tão grande na mortalidade ou na geração de doença mais grave, porém, a gente viu que aqueles não vacinados plenamente adoeceram, né? Então, é isso que a gente percebe. Então, o problema de não vacinar é manter o vírus circulante e aquela pessoa ainda ter uma doença grave e que sempre vai impactar no serviço de saúde. Porque a gente que trabalha no hospital sabe, um paciente que descobre estar com Covid no hospital gera um caos ali, porque você tem que gerar um isolamento, separar de outros pacientes, aqueles que tiveram contato com eles, fica por um período em vigilância, eu fecho enfermarias, eu tenho que interromper novas cirurgias, eu tenho que interromper nossas internações. Então, um paciente que está no hospital internado, ele causa uma bagunça na gerência hospitalar. Então, por isso é importante de todos estarem vacinados. Gente, uma opinião sobre sublinhagem da Ômicron, né? A gente estava falando da suposta tranquilidade antes da Ômicron chegar, agora já tem uma subvariante dessa variante. E aí, também já se sabe que ela é mais transmissível, mas não se sabe muita coisa ainda. Em princípio, não parece ser tão impactante como o impacto que a gente teve da Delta naquela época, no ano passado. Não parece ser tão impactante quanto a Ômicron, né? Agora, uma coisa que a gente tem que ter claro assim, na interpretação disso daí é o seguinte: uma variante ela só vai aparecer, grosseiramente falando, se ela tiver um alto poder de infectividade. Senão ela não aparece, porque ecologicamente ela não consegue competir com as outras a ponto dela aparecer e ter um impacto populacional.
Então, uma variante que infecta mais, ela termina aparecendo no conjunto de vírus que estão infectando por aí. Mas, em princípio, essa subvariante da Ômicron é esperada, porque essas mutações vão continuar aparecendo, o vírus se multiplica numa velocidade muito grande, né? O vírus não se multiplica igual bactéria, o vírus se multiplica, né, de forma muito mais rápida e não consegue corrigir o seu DNA igual a gente corrige o nosso. Então, essas variantes vão continuar aparecendo. O que a gente tem que se preocupar é em conter a transmissão para que a gente não tenha laboratórios, vamos dizer assim, para o vírus desenvolver novas mutações. Doutor Molina, quer fazer algum comentário sobre a nova sublinhagem da Ômicron? Olha, essa é uma sublinhagem que foi identificada. Deve ter outras inúmeras, porque como o Daniel mesmo falou, os vírus têm uma capacidade mutacional enorme, porque tudo isso que replica, todos micro-organismos que replica muito, ele vai ter muito erro na replicação, né? E gera esses mutantes. Se eu tiver pessoas para receber esse vírus e manter ele viável, né? Mais uma vez eu volto ao que eu falei, se eu tiver pessoas não... Gente, deu uma travada no áudio dele, mas uma coisa importante de se lembrar aqui é a desigualdade também, né, Adri, de vacinação. Enquanto a gente fala que a África não tem nem 10% da população vacinada, o Brasil tem mais de 77% com as 2 doses. De qualquer forma, aqui no Brasil, dentro do nosso país, também tem essa desigualdade. Enquanto alguns estados, como São Paulo, já discutem a aplicação da 4ª dose, tem cidades que não conseguiram vacinar minimamente a população. E aí eu queria que vocês comentassem isso também, né, doutor Junger? É importante também o Brasil olhar para a questão de uma forma unificada. Não adianta a gente ficar falando, a OMS está dizendo que todos os países precisam pensar em outros países pobres. Eu acho que a gente precisa primeiro olhar o problema nacionalmente, porque a gente também tem essa questão aqui internamente. Com certeza, né? Tem uma frase que ficou sendo bem repetida, né, ao longo desses praticamente 2 anos de pandemia, né, que a gente só vai estar seguro quando todo mundo estiver seguro, né? A gente só vai resolver isso quando tiver resolvido para todo mundo. Então, se você prestar atenção, se a gente observar, a gente teve aquela variante alfa na Inglaterra, a variante beta na África do Sul, a variante de Manaus, que foi a Gama, depois a Delta lá na Índia, aí depois teve da África do Sul de novo, que é a Ômicron, que revolucionou tudo isso que está acontecendo, né? A gente teve grandes surtos em países que estavam muito bem, né, abastecidos, com taxa de cobertura vacinal. Então, se a gente consegue fazer, como vamos supor, a gente fala do Rio de Janeiro, a gente fala de São Paulo, a gente fala do Sudeste, né? A gente vai fechar as fronteiras quando a gente tiver uma cobertura de 85%, 90%, né, das pessoas que moram em determinado estado. Praticamente então vamos extrapolar esse raciocínio para o país. A gente vai ter uma cobertura legal no Brasil? É o que a gente está lutando para ter, porque é a nossa área de atuação. Mas se a gente tiver países onde tem uma alta taxa de transmissão, mais cedo ou mais tarde pode vir uma outra Ômicron desses lugares, que pode driblar a vacina que a gente tem e a gente tem que atualizar a vacina como a gente faz com a influenza. Agora, doutor, isso é muito preocupante. Quando a gente ouve, né, que não depende, por mais que a gente tenha todos os esforços para que a maior parte da população, de preferência toda a população, seja vacinada, não é suficiente para o fim da pandemia, porque a gente precisa olhar para fora também, e aí a gente entra nessa questão da desigualdade, como a Camila falou. O fim disso, quando vai se dar? Bom, eu esperava que o fim disso fosse no meio do ano de 2020, né? Já estamos em 2022, mas enfim, essa sua pergunta é muito válida. Eu acho que é uma pergunta que transcende as discussões científicas e está em todos os lares, em todas as pessoas. A pergunta de $1 milhão, digamos assim. Quando vamos chegar ao fim da pandemia? Mas enfim, o que a gente consegue enxergar e consegue entender desse processo como um todo, né? A abordagem mais macro que a gente tem é que quando a gente começa a ter uma cobertura significativa dos países, esses países vão se protegendo, né, desse vírus, e os países que têm uma menor cobertura mantêm alta taxa de transmissão. E
Com o tempo, né, isso vai ficando restrito a esses países, como a gente tem hoje com o sarampo, por exemplo. A gente não tem um sarampo endêmico. Você não conhece um vizinho, um primo que de vez em quando tem um sarampo. Ou o sarampo acontece, é surto, ou o sarampo não acontece. Né? Essa questão das vacinas que a gente comentou ainda há pouco. Pô, Nova York, uma cidade daquele tamanho, chegou a parar 2 ou 3 vezes alguns anos atrás, porque chegou alguém com sarampo, e esse sarampo, né, circulou por entre pessoas não vacinadas. Então, talvez a gente fique mais ou menos nesse ponto. A gente não tem pólio hoje em dia. Pólio foi erradicado com vacina. O coronavírus vai ser erradicado? Muito difícil. Mas a gente consegue voltar a uma vida sem máscaras, por exemplo. Né? Voltar a uma vida, talvez, sem necessidade de passaporte vacinal daqui a um tempo. Talvez, é possível. Mas a gente precisa que esse vírus circule menos na população de uma forma geral. Olha, só para atualizar aqui as informações, o doutor Rodrigo Molina teve problemas na conexão. A gente continua com o doutor Daniel Junger aqui como nosso convidado para debater esse assunto importantíssimo, que é a pandemia, os desdobramentos da Covid-19, principalmente da vacinação. E você que está nos assistindo pode enviar perguntas. Tenho uma pergunta aqui do Daniel Bortoletti, pelo Facebook da Record TV. Olha só, ele pergunta, quando uma pessoa tem Covid, doutor Daniel, responde para a gente, qual o tempo para desaparecer do organismo completamente? O tempo que o organismo leva para poder tirar a Covid clarear completamente o vírus. Essa é uma pergunta que tem várias respostas, né? Por exemplo, eu tive Covid, comecei os sintomas semana passada, hoje é meu 10º dia, vamos supor. Eu não tenho mais vírus circulando dentro de mim. Se eu não tenho nenhum problema de imunidade, se eu não tenho nenhuma outra comorbidade, nenhuma outra doença importante que mexa com a minha resposta imune, eu não tenho mais vírus circulando dentro de mim, via de regra. Aí, se essa pergunta quer dizer quando é que eu tenho certeza que meu exame dá negativo, isso pode variar muito de pessoa para pessoa. Doutor, pegando mais uma vez uma carona na pergunta que a Camila reproduziu do nosso seguidor, né? Não é telespectador, na internet é seguidor. É seguidor internauta dos internauta. tempos antigos, né? Doutor, gostaria de saber o seguinte, em relação à vacinação, né? A pessoa está pertinho ali de tomar a dose dela de reforço, mas testou positivo para a Covid-19. E aí está aquela frustrada, quando que ela vai poder tomar essa dose? Primeiro de tudo, não precisa ficar tão frustrado, tá? Porque a infecção natural funciona como uma dose de vacina, mas que muito provavelmente tem um efeito imunizante um pouco menor do que a vacina fabricada, porque ela foi desenhada para despertar a imunidade. O vírus foi, né, se desenvolveu para se replicar, para causar doença, tá? Então, esperar um mês desse exame ou um mês do início dos sintomas para poder vacinar, por 2 grandes motivos. Quando eu tenho uma infecção por coronavírus, que é uma doença transmitida por via respiratória, mas que tem um caráter sistêmico, pode acometer vários órgãos ou sistemas, ou seja, desperta uma resposta inflamatória muito grande. Se, né, ainda com essa resposta inflamatória deflagrada pela infecção, ou seja, durante o período sintomático e algumas semanas depois, eu tenho um novo estímulo imunogênico, um novo estímulo para a minha imunidade, para a minha inflamação, eu posso ficar em dúvida se aquela minha piora foi uma piora da infecção porque eu reagi à vacina ou foi um efeito colateral da vacina, o que não vai contribuir para o avanço da vacina e pode deixar a gente em dúvida. Por outro lado, a gente tem um intervalo específico, né, entre as doses de cada vacina, de acordo com o fabricante. Isso acontece por quê? Porque a gente dá uma segunda dose, a gente dá uma terceira dose, a gente dá uma quarta dose, seja para a Covid ou para qualquer outra vacina, cujo esquema seja baseado em mais de uma dose, quando a imunidade despertada pela dose anterior começa a cair. Aí eu dou um novo estímulo, como se eu estivesse lembrando o meu sistema imunológico daquele micro-organismo. E aí eu monto uma resposta mais enérgica, que é mais eficaz e mais duradoura. Se eu faço isso ainda em vigência da resposta despertada pela infecção recente, essa vacina pode não ter o efeito esperado. Então, um mês. mês. Ela pode não... Então é isso, né, doutor? Testou positivo, começou a apresentar sintomas, tem que aguardar um mês para tomar, então, a dose de reforço, é isso? Isso aí. Pegando carona no que vocês estão discutindo e essa questão levantada pela Adri. Quando a pessoa se vacina, tomou a terceira dose e de repente testou positivo, que pode acontecer também,
que ela deve ficar preocupada, o que acontece no organismo, ela já está mega imunizada, ela vai ter que tomar a vacina mais para frente? Qual a situação desse paciente especificamente? Voltou. Cortou? Antes de- Quer que eu repita ou o senhor me ouviu bem? Eu ouvi. Vamos lá. O que acontece é o seguinte, a eficácia da vacina, né, a gente vê que cada vacina tem 2, 3 números, né, de porcentagem que se referem à eficácia. Né? É eficácia contra doença grave e fatalmente óbito, né, por Covid, é eficácia em relação a manifestar sintomas e eficácia em relação a se infectar. O principal objetivo da vacina é proteger contra doença grave, né? Em segundo lugar, sintomas. Mas a gente ainda pode se infectar. Muitas pessoas que se vacinaram terminam sendo pessoas que se infectam e ficam assintomáticas. Por isso que a gente diz que mesmo vacinado, continue usando máscara, porque você pode se infectar, pode transmitir e não ter sintomas. Tá? Então, o fato de ter um exame positivo, se tiver com sintomas brandos ou se tiver assintomático, é o que a gente espera da proteção da vacina. Doutor, gostaria de entender como é que funciona a curva de casos. A gente viu que teve um aumento grande no número de infecções com a variante Ômicron. A tendência aí nas próximas semanas, de fato, é a gente perceber uma redução no número de infecções, porque teve esse pico. Como é que funciona isso, doutor? Bom, a tendência é que a gente tenha uma onda, né, e não a gente suba a curva e viva sempre naquele platô, por uma série de razões. Né? Primeiro que as pessoas que estão circulando, elas vão ser infectadas. Então, ou elas vão estar doentes, ou elas vão estar internadas, ou elas têm uma imunidade temporária, né, significativa em relação a novas infecções. Então, não dá para a gente dizer que altura a curva vai ter, mas que a curva deve se comportar como uma onda, porque ela vai subir, vai atingir um determinado platô e depois ela vai cair novamente. Tá? Então, o que se espera é que agora em fevereiro essa curva caia. Doutor Molina voltou, doutor Rodrigo teve problemas com a conexão, agora já está a postos aqui. Eu aproveito então para te perguntar sobre essa fase da pandemia aqui no Brasil, né? A gente já começa a ver nos hospitais uma diminuição das internações e qual é o perfil dos internados hoje? A maioria não vacinada? E outra coisa também, um estudo que eu vi ontem, que eu achei muito interessante, que foi uma universidade aqui do interior de São Paulo que elaborou, que é o seguinte, as pessoas com comorbidades antes eram todas comorbidades que colocavam aquele paciente no grupo de risco. Hoje não, né? É mais para pessoas acima de 60 anos e com problemas renais. Eu queria que o senhor comentasse esse novo perfil dos internados nos hospitais por Covid-19. A gente percebe uma diminuição mesmo do número de infectados, né? O número de hospitalizados também. Ainda tem uma procura grande para fazer exame, mas igual estávamos há algumas semanas atrás, já teve uma melhora. Aqui na nossa região teve diminuição no índice de transmissão. E o que a gente percebeu desses pacientes internados atualmente? Eram pacientes de risco para várias doenças ou pacientes com muita comorbidade, pacientes cardiopatas graves, pneumopatas graves, doenças hepáticas, doenças renais e que tiveram Covid e descompensaram a sua doença de base. Né? O número de pacientes que internaram diretamente por Covid não foi grande. Foram mais pacientes que tinham problemas e hospitalizaram ou até pacientes que estavam bem, tiveram ali um quadro de dor de garganta, um quadro respiratório, testaram, já estavam internados por outra coisa, ficaram positivos e aí bloqueou leito, aumentou a casuística de pacientes internados. Então, a gente teve muito diferente do que a gente tinha há um ano com a Delta, né? Quer dizer, a pessoa não chega com um quadro um quadro de complicação e quadro de respiração grave, né? Síndrome aguda grave. Ele chega por outros motivos e que não a complicação da Covid. Claro, e um paciente que já tem problemas de saúde importante, ele adquire o Covid, claro, ele tem uma facilidade maior de ir para um quadro bem mais grave, né? Então, isso acabou impactando um pouquinho as UTIs.
mas bem melhor do que a gente tinha há um ano. Em relação a essas outras comorbidades, quando a gente viu no começo da pandemia, tinha uma lista, né, de comorbidades que eram ruins para a pessoa adquirir Covid. Só que quando a gente começou a acompanhar esses pacientes, a gente viu que um grande fator de impacto foi a obesidade. Pacientes obesos, quando eles tinham Covid, nos davam muito trabalho, eu trabalho ainda em UTI, era uma dificuldade muito grande de ventilar esses pacientes. Então, eles tinham um pulmão muito duro e o esforço que a gente tinha que fazer com o aparelho era muito grande. Às vezes a gente não conseguia, foi uma alta mortalidade nesse grupo. Todo paciente grave que tem problema renal, invariavelmente se tornam ainda mais graves. Por isso que esse grupo de risco, né, que são os pacientes renais crônicos, pacientes que precisam fazer hemodiálise, eles sempre serão para a gente um grupo de alta, que a gente vai precisar vigiar um pouco melhor, porque ele tem uma tendência a complicar. Olha, a gente tem aqui novas perguntas, né, dos seguidores, internautas, né, Adri? A gente tem a Érica Ribeiro, que mandou a questão aqui pelo Instagram da Record TV. Essa Ômicron, a variante pode levar à morte? Pode sim. Tanto pode como tem levado, infelizmente, muitas pessoas. A proporção de pessoas infectadas que se internam é muito menor do que nas outras ondas. Isso se deve não só à variante que está circulando, mas à população que está vacinada. Tá? Mas dentro dessas pessoas que se internam, em geral com o esquema vacinal incompleto, ou seja, uma, duas ou nenhuma dose de vacina, as pessoas têm evoluído fatalmente para o óbito, sim. Então, é como a gente sempre diz, é uma doença que é transmitida por via respiratória, mas ela afeta vários órgãos e sistemas. Então, tem gente em UTI, tem gente grave, tem gente morrendo, infelizmente, e não são poucas pessoas. Luciane Brit, também pelo Instagram do Portal R7. Ela diz o seguinte: eu testei positivo hoje e minha alta é dia 17, daqui 6 dias. Está correto esse período de quarentena? Aí, o que é importante é avaliar o início dos sintomas, né? Porque a gente trabalha com data do início dos sintomas. Se o paciente, não teve sintomas e ele faz um teste e é positivo, aí a gente trabalha a partir do dia que coletou o teste, Então, a gente tem um período aí de 7 a 10 dias que pode se fazer o isolamento. Também já foi cogitado 5 dias para aqueles pacientes muito bem assintomáticos, e o que levou a uma confusão danada, principalmente na hora de liberar o trabalhador. E foi um impacto muito grande nos hospitais, porque muita gente adquiriu para profissional da saúde, se afastava e você não tinha mais enfermeiro, fisioterapeuta e médico para atender nos hospitais. Por isso que teve essa revisão do tempo de isolamento. Mas o que é seguro mesmo, de 7 a 10 dias, e o que é mais importante, 48 horas sem sintomas. E sintomas a gente fala, sintomas mais importantes, principalmente a febre. A gente tem outra pergunta aqui, o Saul Soares, pelo Instagram da Record TV. Gente, participa, viu? Pode mandar a pergunta que a gente vai reproduzindo aqui para vocês. Olha só, é possível contrair a doença pela segunda vez? Sim. A reinfecção é muito comum. Os sintomas podem ser mais fortes, ele está perguntando se tem diferença, da primeira vez, às vezes a pessoa fica mais doente, e da segunda vez, só porque ela já foi infectada, pode ser mais leve? Aí eu deixo para vocês responderem. Tem algumas doenças que esse raciocínio é super válido, como a dengue, por exemplo. Mas a gente não tem visto isso necessariamente, pelo menos não é o que tem sido documentado, até na minha experiência, não sei na do Rodrigo, mas eu não tenho visto pessoas que já se infectaram necessariamente desenvolver sintomas mais intensos. Até porque, se a gente considera uma infecção como um estímulo à imunidade, quando a gente vacina, a gente tem geralmente doença mais branda, em geral, quem já está infectando pela segunda vez, muitas vezes já tomou alguma dose do esquema vacinal, enfim. Então, muitas vezes, não são as pessoas que necessariamente estão nas UTIs, nas enfermarias, são as pessoas que estão se afastando do trabalho. É essa a maior repercussão que a gente tem de novas infecções. Quero até pegar aqui esse gancho, A Adriana Perrone testou positivo recentemente. Eu quero até que você conte como você ficou, qual foi o seu período de quarentena em casa, Adri. E também perguntar o seguinte, por exemplo, ela teve recentemente,
Agora ela fica um tempo sem ter que se preocupar, ela fica imune, porque muito se dizia no começo da pandemia, eu peguei, a imunidade, a gente até achava que a imunidade ia valer sem período determinado, agora a gente já vê que o anticorpo cai. Dri, conta um pouquinho da sua experiência, aí depois vocês respondem isso. Quanto tempo, digamos assim, tranquila a pessoa pode ter depois de se infectar? Inclusive, agora que a Camila revelou aí a minha situação foi na semana retrasada, doutor Daniel, quando eu te perguntei, inclusive, sobre essa dose de reforço, né? A frustração, eu estava falando um pouco sobre a minha frustração, porque eu ia voltar para São Paulo, eu estava numa viagem a trabalho, eu ia voltar para São Paulo, estava animadíssima que ia tomar uma dose de reforço e não tomei, por isso que eu, inclusive, perguntei para o senhor quanto tempo eu teria que esperar aí para poder tomar essa dose. Já estou sabendo, então, agora que 1 mês, então logo mais aí, daqui umas 2 semanas vou poder tomar essa dose de reforço. No meu caso, estou vacinada, né? Tomei primeira e segunda doses, claro. Então, os meus sintomas foram muito leves. Eu só perdi o paladar e o olfato, que, claro, são sintomas bem desagradáveis, né? A vida perde um pouco a graça, né? A gente não sentindo o perfume das coisas, nem o sabor da comida. Mas foi tudo muito leve, graças a Deus e graças à vacinação. Então, agora, pedir para os senhores, então, responderem a pergunta da Camila. É bem interessante, porque eu tive Covid pela segunda vez, bem próximo agora, há 1 mês. Né? Na minha primeira vez eu fiquei totalmente assintomático, só fiquei afastado, né, do trabalho, e agora, recentemente, pouco mais intenso no sentido de dor de garganta, que é o principal sintoma da Ômicron, que a gente não via antes. Essa é uma dor de garganta que nada melhora, né? É horrível essa sintomatologia, mas no mais foi tudo bem. Em relação a não adquirir novamente, no começo da pandemia falava-se que poderia ter um período aí de 3 meses, né? Falou muito, né? A gente viu especulações até de imunidade de rebanho para quem pegasse, então que era bom que todo mundo pegasse. Isso é um erro, porque a gente viu todo mundo pegando e ficando grave. E a doença não dá imunidade de rebanho. Esse termo ele só pode ser utilizado para vacinação. Agora, com a Ômicron, a gente não sabe se ela pode modificar os períodos, talvez seja até menos. E o que acaba sendo ruim, que a gente não acaba confiando nos testes, porque por um período, inclusive o teste de PCR, ele pode ficar positivo, né, por um período maior, que a pessoa ainda está eliminando pedaços do vírus que não são infectivos, porém ele deixa positividade no teste. Então, tem Daniel também já deve ter visto, pessoas que há 1 mês teve sintomas, fez lá um teste, foi positivo, voltou a ter sintoma gripal, que a gente tem vários vírus respiratórios circulando, testou de novo e está positivo. Será que eu reinfectei pela segunda vez? Não dá para a gente dizer muito, porque as definições de reinfecção para Ômicron ainda não estão bem assim caracterizadas. A gente tem uma dúvida aqui da Ivone Francis, pelo Instagram da Record TV, ela dizendo assim, não entendo, minha amiga teve Covid, depois que vacinou com as 3 doses, agora está com Covid de novo e não consegue andar, sente muita falta de ar, o que pode ter acontecido? Primeiro, que não é porque a pessoa se vacinou que ela não vai pegar Covid, né? Os especialistas sempre ressaltam que a vacinação te protege de internações e casos graves, então é uma coisa natural. E a Covid causa esses sintomas, né? Que é a falta de ar, um cansaço extremo. A gente já está chegando ao fim aqui da live, mas se vocês quiserem responder rapidamente a ela, também acho bom. A gente sabe que nenhuma vacina é 100%. Nenhuma vacina é 100%. E nós temos uma eficácia, se a gente considera as vacinas para vírus respiratórios, as eficácias que a gente tem em relação à Covid, elas são gigantescas em relação ao que a gente sempre experimentou ao longo do tempo. Mas pode acontecer uma pessoa ou outra, né, ter sintomas mais graves, mesmo com o esquema vacinal completo e mesmo sem comorbidade. Isso não fica fora daqueles 3%, 4%. Isso pode acontecer. Tá? Então, mesmo estando vacinado, ainda é bom se prevenir enquanto a circulação do vírus ainda está muito alta. Tá? Enfim, não tem como a gente garantir que eu vou estar entre os 96%, entre os 89%, eu vou estar entre aquele 1%. O ideal é que a gente tenha uma proteção, mas essa proteção não é 100%, infelizmente.
Doutores, temos 30 segundos. Queria finalizar essa live com uma mensagem positiva. Se vocês tivessem que falar algo para quem nos assiste agora, positivo, o que seria? Olha, eu diria que para as pessoas se vacinarem, vacinem seus filhos, é o que nós temos, é o que nós já conhecemos aí na história da medicina como a melhor forma de prevenção das doenças infecciosas, né? E aguardar que em um momento isso vai melhorar. Passar de todo eu não sei, mas vai melhorar, como sempre melhorou, a gente viu de outras pandemias de vírus. E se cuidem até lá. E você, doutor Junger? Faço minhas as palavras do Rodrigo. Eu acho que a gente tem falado mais ou menos a mesma coisa pelo Brasil. O nosso discurso é o mesmo. Se vacinar, se prevenir e olhar para frente, porque isso vai passar. Pode não passar completamente, mas a gente vai voltar a ter a vida como a gente tinha antes. A gente não vê a hora, né? Tudo que a gente quer ouvir. Então vamos lá. Olha, eu quero agradecer muito a participação dos médicos aqui na live JR desta sexta-feira, o doutor Daniel Junger, que é infectologista, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, e do doutor Rodrigo Molina, infectologista, professor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e também consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Até a próxima, obrigada pelas explicações desse assunto tão importante e que ainda causa tantas dúvidas. Obrigada aos dois. Obrigado, bom final de semana. Obrigado, gente. Bom fim de semana para vocês, se cuidem. Também quero agradecer a presença da nossa repórter do Jornal da Record e apresentadora Adriana Perrone. Nos vemos sempre aqui, continuamos juntas, Dri. Sempre, Camila. É um prazer estar aqui com você mais uma vez e muito obrigada também aos nossos convidados e a quem acompanhou a live. A nossa live JR dessa sexta-feira chega ao fim. Você sabe que a live JR é transmitida em todas as plataformas digitais da Record TV e será retransmitida às 18h10 na Record News. Muito obrigada pela companhia. Até uma próxima. Tchau, tchau.